Boa noite, Brasil! Estamos aqui diretamente de Nova York e eu sei que tem umas convidadas aí chegando. Vamos lá, meu povo! Tá aqui minha maravilhosa Gisele, que eu vou chamar agora mesmo para a gente ficar batendo papo enquanto a galera chega. Vamos lá. Já estou aqui. O que está acontecendo? Só é você clicar para virar para o seu lado a câmera. Isso. Aí, aí, Agora sim. minha querida, linda, Agora maravilhosa Gita. sim. Já entrou aí a Ah, Maíla, a Lê tô Roa. nervosa, tô nervosa. Vamos trocar isso aí. Você tá maravilhosa. Diga, eu tô maravilhosa. Fala comigo, eu tô maravilhosa. Ah, eu tô maravilhosa. Eu tô maravilhosa. E acabou. A Isso Lê aí, isso Roa, aí. esse nome Roa aí, Ale, você é parente da Anne Roa? A Gabi Sargento entrou também. Ale, Gabi. Continência para minha sargenta. Uhul! Que Ai, massa! gente. Vai ter aqui um encontro entre amigos. Entre amigas. Verdade, É o verdade. Ai, Ale. clube da Luluzinha. Por isso que eu me vesti hoje assim, bem menininha. Botei até Lúcia. um brinquinho de coração. Ai, o meu também é de coração, olha lá. Ai, Jesus, tá vendo? A gente tá na mesma Sintonia, frequência. sem combinar, sem combinar, sem combinar. Sem Que combinar nada. legal, que legal. Ô, Que Giza, você bom, pô, o pessoal consegue tá ver entrando, Celinha. Hã? isso que eu ia te perguntar, assim, as meninas que você foi conhecendo, vai cumprimentando aí. Entrou aqui a Lili, minha grande amiga lá de Recife. Bem-vinda, minha amada. E Ah, quem você legal. está vendo A aí? Lúcia, a Lê, Celinha. Oi, gente. Oi, Lúcia, sua linda. Isso aí. Um beijo. Um beijo para Ai, que bom. vocês. Muito legal. A Rita também está chegando por aí. Eu não coloquei o título, mas o título da live de hoje é Mário acabou de chegar, manda um beijo pro Mário também. Manuele. Ai, a Manu! Linda! Muita saudade de você, Manu! Você cresceu, Mia! Ai, que lindo! Gente, eu não coloquei título, mas o título a gente colocou como um posicionamento através da cura, né? A cura, o posicionamento traz uma cura. E eu tive a oportunidade de conversar com a Gisele semana passada, foi um encontro maravilhoso. A Gisele congregou lá em Corumbá, foi minha ovelha. Eu nem gosto de falar foi minha ovelha, porque você foi uma líder assim espetacular, cantava assim, para mim você era do ministério, né? Então, minha mãe tá mandando um abraço e a Gil. Ah, um beijo, Lu. Lucenir, beijo. Aí eu saí de Corumbá, já tem uns 13 anos, e a gente teve a oportunidade, graças à internet, a gente teve essa oportunidade de se encontrar agora. E a mensagem que a Gisele tem é algo extraordinário, impactou meu coração. Eu estou com um lencinho, porque aquele dia foi muito. Aquele dia foi tão poderoso, sabe? Foi tão maravilhoso. E uma coisa que eu tenho percebido, Gisele, é que Deus, ele está fazendo um grande avivamento nas pessoas, nas mulheres. Sim, Antes, o avivamento foi algo assim para todo olho ver, todo mundo ver. Quem era incrédulo também viu. Mas agora, nesses últimos tempos, eu creio
que esse avivamento ele é algo muito particular. É nós e nossa caverna, é nós e nosso relacionamento muito íntimo com Deus e que nos leva a proporções. A gente não tem ideia de onde vai parar isso, gente, né? A que proporção vai parar isso? Porque eu não estou somente preparada para a vinda de Jesus, eu tenho certeza que Gisele também não. Nós estamos sendo preparadas para viver essa vida aqui e agora, para dar um salto para a eternidade. E eu sinto no meu espírito que Deus, ele tem feito isso na vida de nós, mulheres, para que a gente deixe a nossa marca aqui na Terra. De nada seria, não é? De nada valeria o sacrifício ou o sofrimento, as lágrimas ou o tempo numa caverna, como eu também, muitas mulheres, né, estão passando. De nada valeria se essa marca em mim não transbordasse de um modo muito abençoado em outras pessoas. Então, eu vou deixar a Gisele à vontade para falar aqui. Eu vou fazer só algumas intervenções para fazer algumas perguntas que eu também gosto e eu fico curiosa. E a gente vai ficar... Eu não vou querer estar falando, mas eu vou querer ficar perguntando para a Gisele. Tá bom, minha amiga linda? Tá bom. Ai, gente, eu quero dizer que eu tô muito nervosa. Maravilhosa? Eu fico nervosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Maravilhosa, legal. A gente fica. Mas eu penso também que eu também falei assim, ai, Deus, que eu não fique emocionada, que eu não chore. Mas os feitos do Senhor, né? Os feitos do Senhor, ele gera no nosso coração uma gratidão. Então é impossível você não se emocionar. A gente fica emocionado passando um rodo, lendo uma palavra, fazendo qualquer coisa. Né? Fazendo qualquer coisa, eles vêm, ele fala e ele se manifesta e a gente já começa a chorar. A gente não precisa de grandes coisas, as simples coisas do Senhor. E eu também acredito que, como você falou, né, deixar uma marca, eu acho que deixar um legado, né, é deixar um legado, porque eu não sei até que dia eu vou viver. Eu não sei até que dia eu vou estar aqui, mas se eu partir hoje, ou se eu partir amanhã, ou se eu partir daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, talvez, vai ficar o legado, vai ficar a marca, vai ficar. Então eu acho que esse é o nosso propósito, é o meu propósito de vida, é deixar uma marca para todos aqueles que estão à minha volta, para todos aqueles, pequeno, grande, novo, velho, seja quem for, deixar essa marca. Que bom, Gisa. Então me conta aqui, como é que aconteceu essa grande marca na sua vida, essa grande encontro, né? É um novo encontro com Deus que você teve na sua vida. E eu queria que você me contasse como é que foi essa experiência. Eu penso que eu conheci o Senhor antes do câncer e depois do câncer. Eu costumo dar o título para esse episódio da minha vida, que o câncer me curou. Ele me curou. Eu não fui curada do câncer. Eu, aleatoriamente, fui porque aprove ao Senhor me curar. Porque era propósito dele. Mas eu fui curada de muitas coisas, de situações, de posicionamento dos quais eu não tinha para comigo, para na minha vida. E você pensou nisso aí? Em que momento que você pensou, tipo assim, não se tratava somente de um câncer, tinha um câncer na alma. Peraí que você parou para olhar também para sua alma, né? Que momento foi que você parou para olhar para a alma? Porque tem mulher que ela tá muito a nível do biológico, sabe o biológico, né? Ou então assim, ó, e meus filhos, né? Como é que vai ficar meus filhos? Deus me cura, Deus, olha, eu não quero morrer disso, eu quero viver mais. Mas o que eu sinto é que você foi muito mais além. Você foi a nível de alma, você foi curada em muitas áreas, você foi lá no espírito. Então, assim, em que momento que caiu essa ficha para que você dissesse, eu quero viver, eu quero viver? Que momento foi esse? E se você teve medo de morrer, eu também queria saber isso. Você tinha medo? Eu não tive medo de morrer.
Eu só não queria morrer. Eu não queria morrer. Mas eu falei assim, eu quero viver. Porque talvez eu não tinha vivido como eu gostaria de ter vivido. E o medo que eu tinha era de não ter sido tudo aquilo que o Senhor quisesse que eu fosse. Mas Gisele, você não cantava na igreja? Gisele, você não liderava na igreja? Gisele, você não lia... Sim, eu conheci o Senhor uma parte. Jó, ele vai falar assim, no final do capítulo de Jó, ele fala assim, os meus olhos os meus olhos sempre te viram, mas agora eu te conheço. Então, eu passei a conhecer o Senhor, porque a dor, ela traz um propósito. Toda dor, ela tem um propósito. Charles Spurgeon, ele fala assim, que a dor é o megafone de Deus. É o megafone. Era como se Deus estava falando, minha filha, acorda. 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 Então, eu precisava do câncer, eu precisava da mastectomia radical, que é uma cicatriz que eu olho e ela tá ali. Mas para me lembrar do processo. Porque as marcas das quais eu fui curada, ninguém vê. Ninguém vê. Eu vou ter que falar. E por que eu fiquei doente? Eu descobri, primeiro, que eu tinha lexitimia. O que é lexitimia? Eu já fui pesquisar, fui descobrir fazendo um workshop, que é a dificuldade de expressar suas emoções. Então, talvez eu passei a minha adolescência, juventude e minha fase adulta sem expressar como eu gostaria de me expressar. Eu tenho uma pergunta acerca disso aí. Você falou, eu passei a minha infância, minha juventude e tal. E eu tenho duas, na verdade. Primeiro, onde isso aconteceu? Isso foi sempre desde criança, porque geralmente as crianças são muito espontâneas, elas dizem o que elas sentem, né? E às vezes é um adulto, uma autoridade que vem podar isso de nós. Essa é uma pergunta. Quero saber se acontecia isso quando você era infância. E a segunda coisa é, privar de emoções era todo tipo de emoção, tanto as positivas quanto as negativas? São duas perguntas, Gisa. A primeira, uma vez, um congresso que nós tivemos, eu conversei com uma líder e aí ela falou para mim assim, alguém comeu a sua língua. Eu conversei com ela, expliquei para ela, até então eu nem sabia o que era lexitimia, vim descobrir agora. Ela falou assim, alguém comeu a sua língua, alguém roubou a sua fala e você precisa descobrir quem foi. Só que eu nunca descobri. Eu nunca descobri, eu nunca tive essa percepção. Quando eu fiquei doente, eu comecei a ler alguns livros. Né, vários livros. Depois eu posso mostrar uns livros aqui. E esse livro ele é científico. E 9 tópicos, como curar o câncer. 9 tópicos, 7 são emocionais. E ele fala assim para você. Esse livro aqui, ó. Remissão Radical. Lutando contra todas as probabilidades da cura do câncer. Uau. E ele fala que você precisa voltar no lugar onde você adoeceu. Você precisa voltar. Você precisa descobrir e voltar. Eu tô achando, meu Deus, isso dá um workshop, gente. Meu Deus, quanta mulher que tá doente, que nem sabe. Nem sabe. Vontade de gritar. Exato. E aí eu tive que voltar em uma fase da minha infância, onde uma frase, né, do meu pai, ele me marcou pela minha vida toda. Eu já testemunhei isso na minha casa, já testemunhei isso nos pequenos grupos. E ele disse assim, eu fui com você até aqui. Eu tinha 13 anos, eu era só uma criança. Vou me emocionar, gente. E aquilo me marcou a vida toda. Me marcou a vida toda. Só que eu só fui descobrir isso com quase 50 anos. E isso fez com que... isso foi não só uma frase, mas um abandono. Então, esse abandono gerou no meu coração a aceitação, a aprovação. E aí você entra num contexto religioso. Eu preciso ser aprovada. Eu preciso ser aceita.
Você entra nas suas amizades, nos seus relacionamentos, querendo ser aceita, querendo ser aprovada. Então essa frase me marcou, então eu descobri, eu sei que é meio pesado, é meio, tipo assim, mas eu também fui curada, porque os nossos pais, eles foram os melhores que eles conseguiram ser. Então isso também traz cura. Quando eu compreendo que o meu pai e a minha mãe foram os melhores que eles conseguiram ser. Então neste processo eu fui curada disso. Mas isso foi um processo. Eu também tenho uma outra pergunta, que é, isso é chocante o que eu vou te perguntar, porque quando a gente é criança, tá a Renata, bem-vinda, tá aqui, tá minha amiga Renata. Rita também entrou, bem-vinda, queridas. Renatinha, beijo. Te amo, amiga. Ela é a esposa do Cadu? Que tá aí? Não, Né? não, é Renatinha Ribeira. Ah, tá bom. A Dedé entrou agorinha. Oiê! Giza, quando a gente é criança que recebe todas essas palavras, né, de poder dos nossos pais, permitindo ou não permitindo, né, com permissão ou não, autorização para ser feliz, autorização para fazer um bom casamento ou não, enfim. A gente recebe muitas palavras poderosas. Quem é mãe aqui se liga nisso, gente. Isso é muito sério. Exatamente. Aí, olha só. Qual foi a frase que teu pai falou? Qual foi a frase? Até aqui eu fui com você. Daqui para frente você precisa continuar, se sustentar, trabalhar. Sozinha. Olha só. Aí a minha pergunta é, porque pelo menos aconteceu comigo, né? Outras histórias. Mas aquilo que ficou lá na nossa memória de infância, aquilo parece que atrai e perdura para nossa vida inteira. É como isso é tão forte que parece que é isso que representa a minha família de origem, é isso que representa o meu acolhimento. Então, qualquer pessoa, qualquer sistema, qualquer lugar, qualquer relacionamento que eu encontrar na minha vida, terá que dizer isso para mim, para que eu me sinta acolhida como eu era na minha infância. Amada, 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 aprovada, aceita. Então, o que aconteceu na infância, infelizmente, não fica na infância. Você carrega um padrão, não é? Não é um padrão? É uma repetição. Você vai repetindo o padrão. Porque você disse isso para sua mente. Então eu preciso trabalhar muito, eu preciso fazer muito, eu preciso ser muito para que eu seja percebida, para que eu seja amada, para que eu seja aceita aqui nesse lugar. Então, quando eu cheguei nesse nível, eu consegui entender. Com quantos anos você aceitou Jesus? 25. Com 25. E hoje, você tem problema em falar a sua idade? Não, jamais. Então qual idade você está hoje? 51. Gente, presta atenção, todo mundo aqui que é crente, presta atenção. Porque a religiosidade vai acabar hoje. A religiosidade vai ter que ir por terra hoje. Sabe por quê? Porque a gente pensa o seguinte, aceitei Jesus. Eu, pelo menos, pensava assim também, gente. Todos os meus problemas são resolvidos agora. Eu sou curada agora. O que passou para trás não interessa nada. E daqui para frente eu sou outra pessoa. Afinal, a Bíblia diz que eu nasci de novo. Então, eu não vou carregar mais nenhum problema. Zero problema na minha vida. E por quanto tempo você carregou isso aí, Gisele? Por quanto tempo? Mais de 20 anos. Porque eu tinha 47. 47, 48, 49. Eu ainda estou no processo de cura. Né? Nós não estamos no ápice, eu não estou plena 100%. Não, mas eu estou no processo. Mas eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e sigo para aqueles que estão diante de mim. Eu não fico lá. Eu não fiquei lá. Entende? Então, quando eu digo sobre posicionamento, tá, e aí, eu faço o quê? Quando eu descobri, chorei 2 meses sem parar, né? Eu tive uma rede de apoio incrível, incrível, incrível. Mas eu aprendi que na fornalha é só você e Deus.
Ninguém vai entrar com você. É você e ele. Quando você vai matar o urso, é você e o urso. É você e Deus. E você vai ter que entrar. Ninguém, a rede de apoio não entra com você. A história é você e Deus. E nesse processo todo, eu chorei muito tempo, questionei o Senhor, questionei muito, falei, por que eu? Por quê? Por que eu? Eu sou tão boa, eu era Eu tão me boa, que eu esforcei tanto. precisava de um câncer. E eu Eu me quero dizer esforcei, para você, eu me o quê? esforcei tanto para ser Eu me aprovada. esforcei Por que tanto que eu tô para que com o meu câncer? pai, para que o meu pai celestial também me aceitasse e me amasse. Senhor, eu quero que o Senhor me ama. Olha como eu canto. Olha como eu prego. Olha como eu vou na igreja todo dia. Olha como eu tô lá batendo o meu ponto todos os dias. Eu quero ser amada, eu quero ser vista, eu quero ser aceita pelo meu Pai Celestial. Então a gente faz essa transferência. A gente faz. A gente acha que o nosso pai terreno é falho. Ele é falho. Todos são. Perfeito é só o celestial. Eu tenho uma outra pergunta, Giza. Você está me dizendo muitas coisas reveladoras sobre você, porque o nome disso é autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Você foi se conhecendo, você hoje está se aceitando, se curtindo e sabe que Deus te ama loucamente do jeito que você Uhum. é, do jeito que você tá. E Com se você não certeza. tivesse ido nem um dia para a igreja, você seria amada de toda forma De loucamente por qualquer ele. forma, de qualquer. Uhum. Isso não Então muda o a amor dele pergunta por é: mim. você teve essas percepções, beleza? Você teve uma percepção que fez você se mover, porque tem mulheres que têm uma percepção, entendeu? Poxa, eu quero ser aprovada, eu sempre quero agradar, mas você já tinha essa percepção antes do câncer? Você já percebia algumas coisas? Você já percebia, por exemplo, assim, Não, não, tem alguma coisa que não tá não, legal? Não não, percebia? não, não. Não percebia. Não percebia. Não tinha dado o estalo. Eu achei até que já tinha sido curada desta frase, que foi que me feriu muito. Mas quando o câncer veio, e eu li nesse livro científica, de uma médica americana que escreveu esse livro sobre a cura do câncer. E aí ele disse, você tem que voltar. Eu comecei a raciocinar. Então, percebe que é uma leitura, é um ensino te levando ali para a cura, tentando te posicionar para aquilo. Então, eu falei, não, então eu preciso pensar aqui. Então, como eu comecei a pensar, eu comecei a voltar, eu escrevia muito, 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 porque eu não tinha o que fazer, eu não conseguia fazer nada. A única coisa que eu conseguia era ler e escrever. Então, eu comecei a ler e escrever bastante, eu comecei a voltar lá. E quando eu comecei a voltar, isso veio muito forte. Só que ele tinha ramificações durante toda a minha vida. Como eu ainda me comportava daquele jeito. E aí foi quando eu encontrei o quê? O posicionamento. Então agora eu, quer pela vida ou quer pela morte, quando eu aceitei a doença, eu disse assim, Senhor, eu entrego ao Senhor. Se o Senhor quiser me ler, eu não quero ir. Eu disse isso para ele. Eu não quero ir. Mas se o Senhor quiser me levar, eu estou pronta. Quer pela vida ou quer pela morte. Eu sirvo ao Senhor e eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Então eu adorava o Senhor de manhã, de tarde, de madrugada, eu te glorifico. Porque se eu morrer hoje, se eu morrer daqui a alguns minutos, não importa. Eu quero te amar do jeito que o Senhor é. E aí as coisas elas vão se revelando. Muitas coisas foram reveladas, muitas, muitas coisas. O conhecimento não me serve de nada quando você está doente. O que me adiantou? Todos os livros que eu li, que eu amo livros. Eu não conhecia o Senhor. A minha fé era teológica. Ali eu conheci o Senhor. Agora sou eu e você, Gisele. Aí você tem que tirar toda a máscara, toda a maquiagem. E aí você olha para você e você não se reconhece. Eu não me reconhecia. Nem fisicamente, que é óbvio, por conta da doença e de toda a medicação. Quem olha as minhas fotos fala, nossa, parece que você tem 80 anos na foto. E o resgate do Senhor, assim, é incrível, porque
eu não me reconhecia, porque era como se eu ticasse várias coisas, sabe? Você precisa, você é controladora, você precisa parar com esse controle, você quer controlar a sua família, você quer controlar o seu ministério, você quer controlar a igreja, você quer controlar todo mundo. E aí você, doente, você percebe que você não sabe, não consegue controlar ninguém. Então, ou você se rende, ou você se rende. Tim Keller fala assim, que você só saberá quem Jesus é de fato, quando você tiver ele, quando o que você tiver for somente ele e mais ninguém. Somente quando você tiver Jesus e mais nada na sua vida. Então, naquele momento, eu só tinha ele e era eu e ele. Então, eu me rendi. Se o senhor quiser me levar, quer pela vida ou quer pela morte, eu estou pronta. Mas eu quero viver. E quero ver os filhos dos meus filhos. Gisele, você disse que leu esse livro por uma médica que é renomada, né? Isso é um artigo científico. Sim. Então, a minha pergunta é: por que as pessoas têm câncer? Olha, então tem outro livro, tá? É o livro que eu já li 3 vezes. Quem ama não adoece. Científico também. Ele é científico. Ele é um médico brasileiro de Recife, Marco Aurélio, um cardiologista. É um best-seller, tá? É um best-seller. E existe a genética, óbvio. Existe a genética. Que a pessoa nasce com aquela genética. Então, ela, obviamente, quando você pega uma criança pode ter câncer. Deus me livre, tá falando bobagem aqui, não é que eu não sou médica. Mas, segundo os livros que eu li, os 2 científicos, esses 2 são científicos, desta médica americana, deste médico cardiologista brasileiro. O que ele fala? Ele fala que pode ser genético, mas existem os conflitos diários de estresse e cotidiano. Sabe o que é um estresse? Todos os dias o gato entra na gaiola do rato. Todo dia, como é que o rato vai ficar? Como é que o rato fica? O nível de cortisóide lá em cima, loucamente louco. Então, todo dia. Então, sabe aquele trabalho que você não quer mais? Sabe aquela pessoa? Isso eu falo assim, é autocuidado. Autocuidado é você sair também de grupo chato. É você também, tipo, sabe, isso aqui me adoece. Porque você precisa ficar longe do ambiente que te adoece. Senão você adoece de novo. Então, este... Exatamente. Esse autor, eu já li ele 3 vezes. Eu já li ele 3 vezes. Quem ama não adoece. E ele fala o seguinte, que os conflitos da história não resolvidos... Então, ele começou a perceber que dentro do consultório, as pessoas, elas reclamavam da sua vida. Chegava lá e falava assim, mas essa pessoa não é cardiopata, não tem problema nenhum. Ela tem problema de quê? Então, ele começou a perceber que eram os dissabores da vida. Então, ele começou a associar as doenças do coração ou físicas com as emocionais. Ele começou a associar. Tanto é que ele associa vários. Estresse, câncer, vários, asma brônquica, várias doenças. Então, como é que pode ter um câncer? Essas células, as mitocôndrias, elas sofrem mutações. Detalhe, 2023, milhões de mulheres serão diagnosticadas. E não se engane de você achar que porque tem 20 ou 30 anos você não é acometida. Eu conheci várias de 22, 23, 27 anos com câncer. Então, esse autor, ele fala exatamente isso. Os conflitos não resolvidos da sua história geram o quê? Uma mutação nas células. Eu fiz o exame de oncogenética. Eu fiz o exame pelo hospital, eu e a minha irmã. Só um detalhe, a minha irmã, ela é muda. Eu acho isso, assim, impactante para mim. E não é genética. Como é que eu tenho um problema na fala, que eu descobri isso, que eu tenho alexitimia, dificuldade, entende? Então, a minha irmã é muda,
ela é muda, e também teve câncer. E nós fizemos o exame, nós duas. 4 médicos. Você passa por um, passa por outro, porque eles precisam descobrir que se for genética, o risco é muito alto de você ter uma recidiva. Não deu genética. 99,99 estilo de vida e as suas emoções. Exatamente. O médico chegou e disse assim, minha filha, não se abandone. Juro. Ele deu uma palestra e disse, mulheres, não se abandone. Isso é um título de uma palestra dele. Não se abandone. Então, é isso. Gisele, você crê, porque assim, o que eu tenho visto é que a internet tem sido uma grande bênção para nós. Por exemplo, eu olho minha mãe, sofreu muito, 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 né? No casamento, no trabalho, para criar filho. Ela não tinha nenhum acesso a conhecimento a não ser algum livro. E olha, formada e tudo mais. Beleza. Nós temos esse acesso, nós temos um arsenal hoje, tá? Você acha que se você tivesse se preocupado mais com esse seu autoconhecimento, por exemplo, né? Porque, por exemplo, autoconhecimento é tipo assim, eu não gosto disso, ou isso está me fazendo mal. Eu tenho permissão de parar com isso, de deixar esse trabalho, de mudar a minha vida. Eu posso fazer isso, né? Geralmente são as mulheres que se cobram mais, que resistem mais, que sentem culpa por tudo e acham que todo sofrimento que vem na vida delas faz parte da maternidade, salve, salve. Aí a minha pergunta é, se você tivesse acesso a, tipo assim, cara, eu vou buscar um autoconhecimento, eu vou buscar um coach, eu vou buscar uma psicóloga, eu vou fazer uma terapia. Você acha que por causa... Se você tivesse buscado essas coisas antes, porque aí estava na tua escolha tomar um posicionamento, né? Aí chegou lá no extremo. Você acha que poderia não ter tido câncer? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Quando eu estava no tratamento, eu ficava pensando assim, puxa vida, eu chegar lá, eu vou mudar minha alimentação, eu vou entrar numa academia, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. E algumas coisas eu comecei a mudar. Algumas coisas, aquilo que eu conseguia, eu comecei a me posicionar em relação, tipo assim, cara, isso aqui não é legal. Isso aqui eu não quero fazer mais. Isso aqui eu não quero viver mais. Isso aqui não é mais. Entende? André está perguntando. Gi, você fez terapia? Ajudou? Você fez terapia, Gisele? Durante o câncer, não. Eu fiz depois. Quando bem depois, né? Depois do câncer, porque daí houve uma somatória. Eu a gente não vai falar desse assunto número 2, mas eu disse assim, quando eu passei por uma dor novamente, a dor número 2, entende? Quando eu passei pela dor número 2, porque o câncer foi a número 1, se é que pode dizer, e aí quando eu passei pela número 2, eu fui atrás. Então eu fui para terapia, fui para aconselhamento cristão, fui para um workshop não cristão, porque eu precisava, eu comecei a pensar assim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, eu preciso de ajuda. E eu acho também que a gente não reconhece que precisa de ajuda. Tanto lembra que eu disse que alexitimia, então eu não falava com o meu pastor. Eu não falava com as minhas amigas. Detalhes, não. Detalhes era só comigo. Eu tenho uma amiga que a gente... Eu acho que é porque a gente cria aquele estereótipo de liderança, né? Papel forte, você não pode mostrar fraqueza, ou do tipo assim, eles não vão me amar, eles não vão me aceitar, lembra? Eles não vão me aceitar, eles não vão me amar do jeito que eu quero ser amada, que eu acho que preciso ser amada. Então você não compartilha, você não partilha. Ainda que você... Veja bem, nós ensinamos, né? Ela está perguntando, tenho vontade de fazer? Faça. Eu fiz aconselhamento cristão. Eu fiz um workshop não cristão, que eu fiquei muito desesperada. Isso pós, tá? Bem pós. E hoje eu faço psicanálise e terapia com a psicóloga. A psicóloga, semana passada, me deu alta. E ela disse assim, você tá ótima, você tá maravilhosa, você tá muito bem. Você acha que eu tô bem? Porque eu cheguei lá...
cair nos pedaços, não podia nem abrir a boca que já chorava, né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena, porque ela faz perguntas muito contundentes, tem técnicas, assim, assertivas, que a gente desconhece, entende? Porque quando eu olho para a Bíblia, a Bíblia, ela é soberana e ela é maravilhosa. Mas existem profissionais adequados que vão nos dar a técnica, a chave. Então, nós precisamos disso, que são coisas que eu não enxergava. Você já reparou que isso também é religiosidade? A gente é Sem religioso com dúvida. muita coisa, a gente tem muito preconceito, sabe? Preconceito. Se a gente souber todos os códigos da Bíblia, né? Não é somente ler, isso é verdade, vou aplicar. Beleza. Uhum. Você vai ser uma pessoa muito livre, muito curada. Mas se você não conhece todos os códigos da Bíblia, da vida, nós somos, primeiro, a gente é ser humano, gente. A gente não tem aqui uma genética da morte? Sim ou não? Nós vamos morrer, todo mundo vai morrer. Né? Então a gente tem uma genética da morte. E aí, se eu tenho a genética da morte, partindo desse pressuposto, né, que foi lá no Éden, que eu herdei de Adão, meu pai, o que vai acontecer comigo? Vão vir algumas doenças. E pode vir doenças físicas e psíquicas. Então, é muito importante, quando eu perceber que tem alguma coisa errada, às vezes eu não sei exatamente qual é a causa da doença, mas você vai vendo efeitos na sua vida que não estão bem. Não estou dormindo bem, estou com muita ansiedade, minha mão fica suando, eu estou com fobia, eu tenho medo de pessoas, eu estou muito agressiva, eu estou muito calada, eu não falo. Então, essas coisas são os efeitos colaterais daquilo que não está bom, da sua causa primária. Exatamente. Né? Então, porque a gente é religioso, a gente acha que eu tenho que ir no médico para fazer exame de sangue, mas eu não posso ir num psicólogo. Eu não posso buscar uma alta performance. Eu não posso dizer não. Eu preciso de um óculos. Eu tô usando direto. Assim, não direto, Morrer assim, mas pra ler, ver aqui, a gente precisa. Então, assim, a religiosidade quase que faz a gente ficar doente, gente. Exatamente. Eu preciso Deus levar ela para um canto e falar, olha, por favor, você pode ser a Gisele original que eu escolhi para você ser? Você pode parar de fingir? Você pode tirar essa máscara? Exatamente. Exatamente. Foi difícil tirar essa máscara? É sempre muito difícil. Há um sofrimento. Há um segundo sofrimento. Porque você viveu muito tempo daquela forma. Então, como é que você vai... Tipo assim, como é que eu vou tirar essa roupa? Como é que eu vou tirar essa performance? Pra vestir qual? Detalhe, quando eu adoeci, eu me senti envergonhada. Eu saí da cidade muito quietinha, né? Muito quietinha, muito quieta. Eu no caminho é que eu fui avisando algumas pessoas que eu tinha que avisar. Então, porque você se sente envergonhada, né? Então, você se sente muito envergonhada. E é difícil, é muito difícil você enxergar o novo. Enxergar o que tem de novo, sabe? É muito difícil. É muito difícil. É difícil. Mas como diz uma amiga, falou pra mim assim, ou você mata ou você morre. Você mata ou você morre. Então, você mata aquela Gisele que tinha e que Deus te chamou para ser, para você nascer de novo. Eu nasci de novo. E eu vejo que Deus me deu uma segunda chance. Uma segunda chance. Então, todos os dias, eu pergunto, e eu falo pro Espírito Santo de Deus, o que nós dois vamos fazer hoje junto? O que nós dois vamos fazer hoje? Eu pergunto pro Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? Eu pergunto para Ele todo dia. E se Ele falar para mim, não quero que você faça isso, eu não faço. Não faço. Você, quando estava lá no seu leito de dor, no auge, assim, sozinha, se debatendo, você em algum momento se sentiu vítima? Eu acho que no começo, sim. No começo, sim. Porque eu reclamei com Deus. Falei, por que eu? Por que tanta gente? Por que não? Eu, com a minha maldade que existe no meu coração, por que não foi fulano, ciclano, beltrano? Né? Na maldade que tem no meu coração. Por que eu? Eu sirvo o Senhor.
com toda a integridade que eu acho que tem no meu coração, né? Porque eu queria tanto ser amada pelo Senhor e o Senhor vem e me permite um câncer, Senhor. Entende? Eu, no começo, sim, durante 2 meses. Só que daí, durante esses 2 meses, eu não fiquei na cama da vitimização. Eu me levantei. Porque eu poderia ficar lá e falar, porque meu pai, porque minha família, porque o vizinho, porque o meu amigo, porque ninguém me fez isso, porque... Não. É a autorresponsabilidade. Quando o Senhor perguntou para Adão, Adão, onde é que você está? Peraí só um pouquinho. Peraí. Oh, meu Deus, peraí. Entrou aqui, peraí. E aí, olha só, a Miriam tá entrando ali. A Miriam. Ok. E aí, você não saiu de nenhum momento da tela, não? Não saí, né? Não. Tá, olha só. Neste momento, só que daí eu me levantei. Quando o Senhor pergunta para Adão, Adão, onde é que você tá? Ele não estava perguntando geograficamente. Porque o Senhor, ele é onipresente, ele sabia onde estava. Era a posição em que ele se encontrava. Você está na posição errada. E aí ele faz o quê? Não fui eu, não. Não fui eu. Entende? Foi ela. Quem entrou na posição foi ela. A autorresponsabilidade. Não, fui eu. Eu que permiti. Eu que me demorei. Eu que não vi. Então como é que faz isso de novo? Como é que faz isso de novo? Como é que eu volto? Entende? Como é que eu faço esse retorno? E eu aprendo com isso que a graça de Deus, ela faz com que o Senhor mude a rota. A graça de Deus, ela muda a rota. Então ele mudou a minha rota pela graça dele. Deixa eu só pontuar isso aqui. Para não parecer, né, que a responsabilidade é de Deus de novo, né, Gisa? Porque eu tô entendendo tudo que você tá me dizendo aí. Essa graça foi um favor que eu vou te dar essa chance de viver para você se posicionar. Mas a bola é para você. Não é isso? Exatamente. A bola é para você. Você acredita que tem muita mulher que está vivendo uma vida inteira e ainda não tem essa percepção do que ela nasceu para fazer, não só fazer, mas ser. Ser. Diante das pessoas, no posicionamento dela. Quando ela diz sim, quando é sim. Quando ela diz não, para não. Quando ela diz que quer isso ou que ela não quer aquilo. Que ela gosta disso, ela não gosta daquilo. Que ela permite até aqui. Que ela põe os seus limites. Que ela fala, eu só faço até aqui, que não me cabe isso. Isso tudo é posicionamento, Gisele? Com certeza. Alguém disse aí, bem no comecinho, alguém aí falou assim, então você dizia sim. Exatamente, toda vez em que você diz sim para tudo e você diz não para você, isso vai ferir. Então isso falta o quê? Respeito. Olha só, dentro do seu peito. Respeito. No seu peito. Então vem, bate no seu peito e você adoece. Você adoece por falta de respeito que você não se deu. Que você não valorizou. Você consegue dizer não hoje para aquilo que você não quer? Sem pensar 2 vezes. Não. Vai ali? Não vou, não quero. Entendeu? Ah, mas vamos fazer? Não quero. Eu não quero, entendeu? Não quero. Eu digo assim, ó, que depois dos 50, eu costumo pensar assim, cara, eu não tenho mais tempo para perder. Eu tenho uma urgência e uma emergência do Evangelho e do Reino de Jesus. E de partilhar com essas mulheres aquilo que Deus plantou em mim. Ele plantou em mim. Eu passei pelo câncer. Você não precisa passar. Eu passei. Você não precisa passar. Entende? Então, assim, hoje eu digo sim e não. Sim, eu quero. Sim, não quero. Olha, eu vou dizer algo tão ridículo que quando alguém perguntava assim pra mim assim, vamos comer pizza. Vamos comer pizza. Que pizza você quer? Ah, qualquer uma.
Eu gosto de pizza de marguerita. Então, hoje eu bato o pé. Quero marguerita porque é a que eu gosto. Ah, vamos comer. Não, é a que eu gosto. Então, quando chega alguém no meu espaço, eu já consigo identificar. Esses dias eu recebi uma cliente e ela falou assim, falei, como você quer o seu cabelo? E ela disse assim, você que sabe. Aí aquilo já me acendeu uma lanterna. Vê o que fica melhor para você. E aí ela chegou diante da manicure e que cor você vai passar? Ah, escolhe aí. Aí eu já parei ela naquele momento e disse assim para ela, olha só, a mãozinha é sua, é você que vai andar com esse esmalte. Então você precisa aprender a escolher e decidir o que você quer. Você não Uau! pode dar esse poder para o outro escolher aquilo que é para você. É uma coisa simples e ridícula, como uma pizza, como um esmalte, como... Pode ser qualquer coisa, mas isso há um indício de que a pessoa entregou na mão de outras pessoas aquilo que é para você escolher e se posicionar. Se eu deixo as mínimas coisas, provavelmente eu deixo as grandes coisas. E aí a sua vida é um barco sem leme. Gisele, Alguém está direcionando. você acredita? A Andréa falou que a gente tá linda aos 50, obrigada, Dedéia. A Miriam falou que isso é uma chave, né? Que a gente não pode dar a chave para os outros. A Sabrina está Isso. dizendo que algumas emoções a gente tem que realmente sair delas, né? Agora, eu pergunto a você, Deus criou a gente, né, com um propósito. Vamos aqui fazer um curtinho. Criou a gente com um propósito, né? Vamos obedecer, vamos ler Bíblia, vamos para o culto. Eu pergunto a você, Gisele, Deus quer que a gente seja feliz aqui na Terra? Com certeza. Sem dúvida. Não, eu vou ser feliz lá no céu. Então eu tô fazendo o que aqui? Que linda! Entende? Gisele, você é maravilhosa. Eu também não tenho Tô fazendo dúvida. Uhum. Não, jamais, jamais. Não, não estou dizendo que vai ser mar de rosas, ou que não vai ter lutas, mas não é uma vida cabisbaixa, sabe? Do tipo, não, é tudo ruim mesmo. Não. Já morre logo. Não. Entendeu? Já morre logo. É porque tem gente que vincula santidade a sofrimento e a sacrifício a vida inteira, né? Vamos imitar o mestre. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O mestre curtia a vida adoidado. Ele comia peixe fresquinho, ele nadava com os discípulos, ele ia para cima, ia para baixo, conhecia gente, conhecia judeu, conhecia mulher samaritana. Ele pregava, fazia o propósito de Deus se divertindo. No dia que ele foi para ser sacrificado, ele fez um grande banquete, ele comemorou aquela ceia, ele deu uma palavra final. Jesus comemorava a vida, embora ele sabia que estava indo para a morte. As mulheres têm o pensamento de serem as salvadoras do mundo. E porque elas têm esse pensamento, vou dizer que é um karma que elas carregam, sabe? Porque elas têm esse pensamento, tudo que vem de sofrimento para elas, isso é muito reconhecido e é acolhido por elas, porque elas acham que essa é a maneira de se viver. Se uma mulher trabalha muito e ela tem lá os filhinhos dela, mas ela pegou aquele dinheiro e falou assim, quer saber? Hoje eu vou tirar esse dia para mim. Mamãe, você chega que hora? Mamãe. Mamãe chega já já. Aí a mamãe vai pro salão, a mamãe fica linda, produzida, e ela resolve almoçar com uma amiga, sabe? Tem mulher que nunca vai fazer isso na vida. Sabe por quê? Ou porque o marido não, né? Enfim, não vai deixar, mas porque ela se sente muito culpada por se entregar a esses deleites que ela mesma conquistou, gente. O que você acha disso, Giza? Eu acho o seguinte, vou falar aqui. Quando eu adoeci, eu não sabia nem pegar um ônibus. Agora me dá uma passada. Você tinha carro? Não, nem carro, nada.
Eu não sabia nem pegar um ônibus direito. Então, pensa, hoje, dá um bilhetinho na minha mão pra você ver. Então, assim, eu acho que isso é um exercício. É um abrir de mente, sabe? É você poder enxergar novas possibilidades. Eu não sabia pegar ônibus. Miriam que tá aqui, ó, ia comigo. Miriam falou que não deu para ir, houve um imprevisto. Quase tive um infarto. Meu Deus do céu, como é que eu vou sozinha? Eu não sei. Detalhe, como vocês podem ver, falo bem, sei ler, sei escrever, mas é a sua condição, entende? Você se sente tão minúsculazinha que você acha que você não é capaz de entrar dentro de um ônibus. Eu sei que isso pode parecer pequeno, mas é a verdade. Eu recebi uma oferta, logo nos primeiros dias, fazendo os exames ainda, eu recebi uma oferta, R$ 300 de um amigo para eu ir no cinema. E R$ 500 lá para eu ir no shopping, comer, almoçar, o que eu quisesse. Sentei no shopping. Falei, meu Deus do céu, é exatamente isso que você falou. E os meus filhos, como é que estão lá, meu Deus do céu? Não, não, não. Eu levantei e fui embora. Não, e não fui no cinema. E não fui no cinema. Não, não fui. Porque a minha mente é o quê? Um sentimento de culpa. Porque o que os meus filhos estariam comendo, já que eu estava comendo dentro de um shopping chique, mas a oferta tinha sido para mim. Entende? Para eu não passar um mínimo de necessidade. Entende? Então, assim, eu acho que é exatamente isso que você falou. Mas é uma condição de mente e de novas possibilidades que você precisa mudar. Que você precisa mudar. Meninas, vocês que estão aqui, vocês entendem que isso não tem nada a ver com feminismo? Porque a gente precisa achar, é o sentimento de não merecimento, a gente precisa achar um equilíbrio entre o feminismo é um polo, né? E o radicalismo religioso é outro polo. Jesus nos chama sempre para vir para o equilíbrio. Vocês percebem que o equilíbrio está entre dar e receber. A mulher não sabe receber. A mulher sempre quer dar. Vocês percebem que no final da vida das pessoas é a mulher que é a cuidadora? A mulher vai cuidar do marido, da mãe doente, do irmão doente, do gato doente, do cachorro. A mulher é sempre a que dá, a que se doa. Mas é muito difícil você ver uma mulher recebendo. Ela pode até receber essa oferta. Um dia eu fiz isso com a pastora aqui, eu dei uma oferta para ela e falou assim, eu segurei a mão dela e falei assim, escuta, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo, mas eu quero te falar uma coisa. Essa oferta é sua. Não é para o seu filho, não é para pagar a parcela do carro do seu marido, não é para investir na sua casa, não é para a igreja. Ela é sua. Você entende o que é sua? Ela dava risada. Eu fiz assim, ir num salão, é fazer a pele, é comer num lugar super caro, é comprar uma roupa incrível, é levar uma massagem. Aí ela ria, sabe? Porque as mulheres não têm esse senso de merecimento, como a Miriam falou, e não tem esse senso de receber. Só dá. O tempo inteiro ela dá. O que é que você acha, Gisele? Eu acho que a mulher, ela realmente tem o papel da salvadora. É um dos papéis. Miriam pode até me falar aí. E ela quer salvar todo mundo. Ela quer salvar os irmãos da igreja, ela quer salvar a família, ela quer salvar as amigas, ela quer salvar todo mundo. Só que ela não olha para ela. Ela não sabe a fronteira das coisas. Entende? Eu ajudo, eu dou, mas existe uma fronteira. Até ali eu posso ir. Depois disso, não, porque dali eu já vou dizer não para mim. Hoje eu observo muito isso. Eu vou até ali. Se vai ferir, vai me ferir, vai me tirar o respeito, nós vamos até ali. Porque passou dali, já vai ser não para mim, vai ser, entende? Então, você recebe hoje você recebe de boa e desfruta disso? Com certeza, muito. Recebo. Uma das coisas que ela recebe aí, gente. Eu recebo. Olha, sabe, uma das coisas que Deus ministrou muito ao meu coração
hoje eu gosto, lógico, de receber e gosto de dar também. Quando eu adoeci, eu tive muitos irmãos que me sustentaram. Muitos. Muitos, 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 mas eram muitos mesmo. Eu não tive falta de absolutamente nada. Eu podia comprar o que eu quisesse. Eu podia comer o que eu quisesse. Eu tive irmãos e irmãs, amigos e amigas que me sustentaram mensalmente enquanto eu estive lá, até que eu chegasse aqui, depois de 3, 4 meses. E sabe o que Deus ministrou ao meu coração? É o Salmo 121. Eu olho para os altos montes e é de lá que me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Só que o Senhor usa quem? Pessoas. Então o socorro sou eu. O socorro é você. Então o socorro são pessoas que Deus usa para ajudar e abençoar outros. Entende? Então hoje eu penso que, puxa vida, lembrar que eu estive lá e que eu tive uma perda sistêmica. Eu não podia trabalhar, eu não tinha saúde, eu não tive trabalho, eu não tinha ninguém, eu não tinha família, eu não tinha amigos, eu não tinha igreja, eu não tinha nada. Eu só tinha uma doença e um hospital para eu ir. Mas Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, Ele me sustentou em todo o tempo. Me dando casa, me dando uma família, me dando uma igreja, me dando famílias, me dando pessoas, me dando ofertas, socorro e a cura. Tanto física quanto emocional. Tá tão delicioso falar contigo que já deu 1 hora, sabia disso? Tá delicioso e deu 1 hora, mas eu tenho 2 perguntas para te fazer e depois um anúncio para fazer. São 2 perguntas. Qual foi sua maior experiência e quem é a Gisele de hoje? Olha, eu acho que a minha maior experiência, fisicamente falando, foi quando a médica, após a cirurgia, né, eu perdi a mama mesmo, e uma das perguntas que as pessoas fazem muito, mexe com a sua feminilidade? Mexe. Que seria hipócrita falar que não mexe. Colocou prótese? Colocou, mas não pense que é aquela prótese de artista, bonito de TV, porque não é, tá? É outra. Mas a gente lida com isso, a gente aprende. Eu quero ficar viva, eu quero viver, é isso que eu quero. Mas vai ter a própria de artista. Você vai ter. Você vai. Claro que sim. É porque existe um tempo para tudo isso. E aí, o que acontece? A primeira pergunta qual era mesmo? Olha aí, perdi. É isso, né? A sua maior experiência. Qual foi a sua maior experiência? Eu penso que foi quando a médica me ligou e ela disse assim, Gisele, todo o seu material foi retirado. E quando nós olhamos o material, não tinha mais nada. Então, fisicamente, cientificamente, o câncer desapareceu. Ele não tinha absolutamente nada. E sendo que ele tinha 6,4. Então, quando foi retirada a mama, eles foram abrir e falou, cadê o câncer daqui, gente? Não tem nada aqui. Sumiu. Então eu tenho mais uma pergunta antes de fazer a última. Tá. Isso aí é muito importante. Então, você acredita que o corpo fala, baby? Por que fala? Porque, olha só, o corpo fala tanto as coisas positivas como as negativas. Porque o corpo fala daquilo que as palavras não deram conta de dizer. Entendeu? Eu tenho uma poeta agora. Entendeu? Aquilo que o corpo fala daquilo que as palavras não deram conta de dizer. Deus escreve um livro, mulher, pelo amor de Deus. Vou. Um dia. E aquilo que o corpo, né, não deu conta, as palavras não deram conta de dizer. E pensa bem, então o corpo ele começou a responder de acordo com o quê? Deus me tirou de Corumbá, me jogou em Barretos, descanso sabático. Gisele, você não vai trabalhar, você não vai se preocupar com nada, você só vai comer bem, dormir bem. Foi isso que ele fez comigo. Porque eu tinha do bom e do melhor para eu comer todos os dias o que eu quisesse dentro de um supermercado. Então eu mudei todo. Deixa eu fazer uma inferência sobre essa questão do corpo fala. Meninas, por favor, minhas amadas, por favor, escutem aquilo que as palavras de vocês não dão conta de dizer. Não encare algum problema dentro de você, físico, é corpo, biológico. Não encara como normal. Por exemplo,
Nossa, eu tô 3 dias sem ir ao banheiro. Ah, mas é normal, minha avó era assim, minha mãe era assim, eu também sou assim. Eu descobri que isso, para mim, é totalmente emocional. Eu, Andréa. E outra, já os cientistas estão dizendo que o intestino é o segundo cérebro. Exato. Existem 3 ambientes, como tem espírito, alma e corpo, nós temos 3 ambientes físicos dentro de nós: cérebro, coração e intestino. Quando alguma coisa nisso está te afetando, por favor, ouça o seu corpo. Começa a perceber que ele está reclamando de algo Exatamente. onde você está se desrespeitando, onde você vai estar ultrapassando todos os seus limites para agradar pessoas, para se apequenar, para caber num lugar, para se encolher. Isso em qualquer lugar, gente. Pode ser até dentro de uma igreja, pode ser dentro de um trabalho, mas eu tenho que aguentar isso aqui. E sabe o que acontece? O teu corpo vai gritar de várias formas. Sai hematoma, sai dor de cabeça, sai câncer, sai prisão de ventre, sai resfriado. Sabe aquela coisa que você fica direto resfriada, nunca tá boa? Sai tosse. O teu corpo está gritando, dizendo para você, mulher, acorda, mulher. Tu não tá vendo que isso não é bom para nós? Quando é que você tá levando a gente para a morte? Entende? Então, olha o que aconteceu com a Gisele, gente. Quando ela retirou tudo. E nesse retirar, se passou um ano, né, Gisele? Se passou esse seu processo. Se Exatamente um passou, ano. se altera o DNA, olha o que ela tá falando aí. Olha, se passou um ano, mas dentro da mente dela, ela fez as pazes com ela. Porque ela disse, tá bom, eu vou me posicionar. Tá bom, eu vou te respeitar, Gisele. Tá bom, eu vou ser eu. Tá bom, Gisele, eu te prometo que aquilo que eu não falei, agora eu vou falar. Agora eu vou dar conta de falar. Agora eu entendi de onde veio tudo isso. Estamos juntas, nós estamos juntas, Gisele. Eu não vou te abandonar mais. Eu não vou deixar de ouvir os teus clamores. Sabe por quê, meninas? Porque dentro da gente tem uma criança. Sabia? Ela vai ficar para sempre conosco. É aquela bem-humorada, é aquela espontânea, ela é aquela que encara as coisas, é aquela que diz as coisas sem filtro. Essa é a nossa criança. E quantas vezes a gente está adulto, a gente não permite que essa criança fale, mas cale a boca que você não sabe de nada. Silêncio, Exatamente. você é ridícula, você não pode falar isso. Ah, mas eu tô doida para correr na chuva. Ah, mas eu tô doida pra dizer isso pro meu cônjuge. Eu tô doida que ele diga assim, fala se eu não tô bonita. Deixa de ser ridícula, mulher. Não faz isso. Você é uma mãe de família. Ah, mas eu tô doida de fazer um sexo selvagem com meu marido. Ah, mas deixa de ser idiota. Não tá vendo? Entende? Então você vai reprimindo, reprimindo, reprimindo. E isso se torna numa grande doença. Isso em relação a todo tipo de relacionamento. E o pior de todos, o relacionamento com você mesma. Então, por favor, mulheres, fiquem atentas para essa fase vai ser para o final. Eu só quero saber uma coisa, Gisele. Sim. Quem é essa Gisele de hoje? Eu sou filha, uma filha que desfruta das coisas do meu pai. Entende? E eu projeto o futuro, eu não tenho medo. Nada me tira do prumo. Eu costumo dizer isso aqui em casa. Nada me tira do prumo. Nada, 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 nada. Coisas que antes me aterrorizavam, sabe? Eu falo assim para Jesus, Jesus, eu tenho muita paz. Muita paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Entende? Porque hoje eu percebo que eu sou a Gisele de verdade. Esse livro, e é o último que eu quero indicar, de Timothy Keller, Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento. Eu comi esse livro durante o tratamento. Só um minuto aqui. A Miriam me chamou aqui e falou que caiu a live. Tá todo mundo aí ainda ou só foi a questão da Miriam, gente? O pessoal tá por aí? Gabi tá por aí, então não caiu. Acho que foi a internet da Miriam, né? Vai ter sido só ela, será? Dá um oi aí, pessoal, se vocês estão aí. Aqui tá apontando 12 pessoas. Ó, Okay. o pessoal tá por aí. Tá ali.
foi a Lai, foi a Miriam. Então só foi a dela. Eu tô vendo ela por tá aqui. ok. Tá ok. Gabi tá aí. Rita tá aí. Então me fala Olha só, me fala. esse livro, Timothy Keller, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Quando eu li essa frase diz assim, olha, acho que levar a vida a sério é mais ou menos isso. Qualquer coisa que a pessoa faça neste planeta tem que ser feita no contexto da verdade em que se vive. Caso contrário, é um fingimento. Quando eu li essa frase... Por favor, lê de novo e lê devagar. Até eu vi isso muitas vezes. Acho que levar a vida a sério é mais ou menos isto. Qualquer coisa que a pessoa faça neste planeta tem de ser feita no contexto da verdade em que se vive. Caso contrário, é fingimento. Ou seja, eu falei, Deus, eu sou uma fraude, então, né? Lá no comecinho, mas agora a gente já está no final. Eu não sou mais essa fraude. Então eu faço aquilo que realmente eu entendo que é a voz de Deus, aquilo que Deus quer que eu faça. Eu sonho com o futuro, eu sonho em partilhar isso com outras mulheres, eu sonho em ser uma empreendedora, sabe? Em trabalhar e ganhar o meu sustento, que é isso que eu tenho feito, né? E eu faço isso todos os dias. E muito bem, e muito bem. Olha, ontem eu vi uma frase muito legal. Eu sei que pode parecer meio chulo, mas a frase dizia assim: o que você aprende com o diabo? A gente aprende com ele também. Aí algum crente vai falar assim: credo, misericórdia, tá amarrado, em nome de Jesus, né? Mas ele fala assim, ó, ele sabe do futuro dele. Ele sabe do futuro dele, sabe? Que é a morte, lago, enxofre. Mas ele não desiste. Mas ele não desiste. Todo dia ele olha para você e fala: eu vou dar em você, eu vou acabar com você. Todos os dias ele faz isso comigo e com você. Só que eu e você sabemos do nosso futuro. É reinar com o Pai. É reinar com Ele. Nós sabemos disso. Se estivermos com Ele, juntamente com Ele, estaremos. E ainda assim a gente desiste. A gente fica na caminha da vitimização. Ah, porque fulano não me quer, porque fulano não me ama, porque o meu filho não é do jeito que eu quero, porque minha mãe não é do jeito que eu sonhei, porque a minha vida não está do jeito que eu quero. Entende? Então, a gente aprende com ele também. Infelizmente, mas a gente aprende, porque ele não desiste. E eu e você, que somos filhas do Deus Altíssimo, donos do céu e da terra, a gente acaba desistindo, fica deitadinha na cama da vitimização. Se posicione. Eu sempre costumo dizer, eu sei que isso é muito forte, uma mulher, ou um homem, ou uma pessoa que está fora da sua posição, ela endemonia. Uau! É isso. Foi isso que aconteceu com Satanás. Uma pessoa fora da sua posição se endemonia. Uma pessoa fora da posição não vive o seu propósito. Uma pessoa fora da posição come as migalhas, igual ao filho pródigo. Está desviada, porque está fora do propósito. Está desviada. Fora da posição, né? Uma pessoa fora da posição não se conhece. Uma pessoa fora da posição não é feliz. Uma pessoa fora da posição não consegue transbordar verdadeiramente na vida dos outros, porque ela é uma fraude. Exatamente. Né? E tudo então, aquilo que eu escrevi é tão natural, né? Que eu escrevi. Eu sempre escrevo meu testemunho, já não falei quase nada do que eu escrevi, porque é autêntico. A gente Sim, não é uma. Sabe não é um. É autêntico. Essa palavra é incrível, porque o que está acontecendo hoje na internet, né? Um pega um método do outro, que o outro, do outro, aí cada um tem seu curso lá e mete coisa. Mas existe uma palavra hoje na internet que se chama autoralidade. E o que é isso? Você pode até estar ensinando a mesma coisa, porque o que você está passando aqui, Gisele, você está ensinando. Você está ensinando uma mulher a ter autoconfiança. Você está ensinando uma mulher a se posicionar como filha do Altíssimo. Você está ensinando uma mulher a se posicionar nas palavras, no sim e no não. Você está ensinando uma mulher a começar do zero e empreender
Olha quanta coisa que você está ensinando que não são só espírito, espírito. A gente está falando da terra, percebe? Agora, tudo que você está ensinando tem muita autoridade. Por quê? Porque você transformou isso em autoralidade. Só Gisele tem essa experiência e essa maneira de passar isso para as mulheres. Isso é tremendo, porque o que Deus tem preparado para nós aqui na Terra, gente, não é uma imitação de pessoazinhas em séries, ou a cópia do que foi nossa mãe, a minha vida inteira foi assim, com meu pai foi assim, com meu marido é assim, então eu vou morrer assim, entende? Então, hoje se cobra, inclusive, que exista essa autenticidade. Depois que eu conversei com a Gisele, né? A gente conversou semana passada. Eu já tenho esse grupo do Conecta Mulheres há 3 anos, que surgiu também na minha dor. Eu só tinha isso para fazer, escrever. Eu só escrevia. Mas agora isso está virando palpável, né, gente? Então, assim, eu convidei a Gisele para fazer parte do Conecta Mulheres. A gente está abrindo, ano que vem, né, um site onde a gente vai colocar uma plataforma que atenda todas as demandas femininas. Seja criação de filho, seja criar essa autoconfiança, seja empreendedorismo. Então, eu apresentei esse projeto para a Gisele. Porque, o que eu estou buscando? Eu fiz, né, o meu curso de coach, eu falei, cara, eu tenho que ter alguma coisa aqui. E o que eu estou buscando? Eu estou buscando mulheres bonitas. Tô falando sério, bonita, mas bonita mesmo, bonita. Sabe por quê, gente? Porque a mulher, principalmente a cristã, ela acha que porque ela aceitou Jesus, ela tem que andar que nem a songamonga, né? Não, não, né? Tô desmuambada. Não. Mulheres bonitas que inspiram, mulheres que as outras olham assim e falam, pô, que timaço! Quem são essa mulher pra cima de 50 anos, tudo pra cima? Então, assim, o que eu tenho buscado? Mulheres de Deus, né? Que saibam quem é o Criador, que saibam o seu propósito, que tenham uma competência, que tenham uma experiência. Isso é bíblico. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Foi isso que Paulo falou para Tito. Fala isso para as mulheres mais velhas. Então, quem está fazendo parte? Mulheres que sejam tementes a Deus, que tenham uma experiência profunda com Deus, que tenham uma expertise profissional, sabe, que possa passar essa segurança para essas mulheres. Então, nós estamos montando um time, a Miriam faz parte dele, a Gisele faz parte dele, a Rita está aqui, faz parte dele, e vão entrar mais mulheres, vai entrar inclusive mulheres daqui de Nova York, que eu estou buscando com a minha câmera laser, sabe? Mulheres que vão somar, que amem a si, que amem seus corpos, que cuidem dos seus corpos, sabe? Que cuidem de si, que cuidem da sua pele, da sua alma, do seu espírito. É tudo junto. Eu fiz um vídeo sobre congruência. Não adianta você só querer cuidar do espírito e depois pegar um câncer. Não adianta, pastora. Eu só pensava na obra. Eu era a fazedora. Eu só trabalhava, peguei uma depressão, fui para Recife, fiquei 3 meses chorando na cama. Acordava 5 da manhã chorando e ia dormir meia-noite chorando. Não sei se vocês de Corumbá sabem disso, mas eu estava desse jeito. Por quê? Mas por que isso me acometeu, Deus? Eu trabalhei tanto, eu fiz tanto. Entende? Porque a gente esquece de olhar para todas as outras áreas da nossa vida. A nossa área afetiva, a nossa área de cuidados pessoais, a nossa área de querer conquistar algo, de querer ter uma casa, de querer ter um marido, de querer ter um carro. Gente, isso não é pecado. Todo mundo tem direito. A terra foi feita para ser desfrutada, para viver em abundância. Quando Deus fez o Éden, você pode comer de tudo que está aqui no jardim, menos dessa árvore. Tudo. Gente, tudo é tudo. Era abundância, era para escolher. Eu não gosto dessa frase, ou um ou outro. Ou você pega isso ou isso. Sabe, eu não gosto de pouco dinheiro, eu não gosto de miséria, eu não gosto de pouca comida, eu não gosto de pouco amigo, eu não gosto de pouco nada. Então, nossa roda da vida tem que girar, é isso, né? Tem esse exercício que é a roda da vida,
que a gente faz, né? Que a gente faz dentro do coach. Como é que tá a sua vida? Ah, eu li todos os livros, eu li. Ok, mas o que você viveu desses livros, né? Para que lado que você olhou quando estava lendo esses livros? Será que foi só para servir? Ah, esse livro é ótimo. Eu fazia isso. Esse livro é ótimo para ensinar para a igreja. Esse livro é ótimo para ensinar para essa equipe. Esse livro é ótimo para falar aqui. E para você? E para mim? Né? Ai, meu filho precisa disso. Eu separei do meu marido. Ué? Eu separei do meu guarda-roupa porque não combina comigo. Aham, velha, rasgada. Quem tá falando isso, hein? Andréia. Andréia? Muito bem, muito bem. Hoje eu estava falando hoje com Lili sobre isso, sobre essa questão de imagem. Eu recebi uma mentoria hoje tão incrível sobre networking e ele falava de imagem. E, gente, tudo acontece na infância, gente. Esse espírito de escassez. Na minha casa tinha muito isso. Na minha casa era assim, ó. Não sei na tua, Gisele. Tá com o bucho cheio, tirou nota boa na escola, pronto, não precisa de mais nada. É calça furada, é meia véia, é cabelo desarrumado, é menino desgrenhado, é privação de emoção, ninguém te toca, ninguém mexe em você. Para de gritar, para de chorar, para de rir, para com isso, cala a boca. Sabe assim, você não podia se expressar. Ainda mais no Nordeste, qualquer reboladinho é quenga, é puta, para com isso. Aí a gente vai ficando rígida, vai ficando nem feminina, a gente fica de tanta privação. Deus quer trazer a feminilidade para as mulheres. Deus quer trazer essa doçura para as mulheres. Deus quer trazer essa abundância, esse amor, esse cuidado, da gente aceitar o cuidado, da gente aceitar o aconchego, da gente aprender a receber. Então, eu vejo hoje essa Gisele transformada. Eu vou finalizar, mas eu não vou falar. A palavra está com você. Você que vai finalizar. A pergunta que eu quero deixar para a Andréia até colocou ali. Tem que praticar. Eu penso que hoje a live é sexta-feira. Não deixa para segunda. O que você vai fazer amanhã por você? O que você vai fazer amanhã, sábado, por você? E o que te incomoda hoje? Resolve hoje. É isso. E que o Deus de toda graça, que possa abundar a sua vida, então, que te dê essa plenitude, né? Porque essa paz e essa plenitude ele vai te dar, e ele nos dá, e ele é capaz de fazer superabundar as nossas vidas, muito além daquilo que a gente pensa ou imagina. Eu acho que é isso. Amém, mulher linda, muito obrigada. Sinto daqui a sua energia. Obrigada, gente. A gente vai ficar se falando, Gisele, meninas. Beijo, gente, ó. Foi um prazer estar aqui, tá? Foi um prazer. Essa live vai ficar gravada. Assiste aqui depois essa live com calma. Anota o que a Gisele falou. Anota o nome dos livros. Essa experiência foi dela, mas eu sei que Deus está falando no seu coração também, tá bom? Deus te abençoe. Amém. Obrigada por gente. vir aqui. Tchau, tchau. Beijo, fica com Deus.